Samuel 10 vai dizer assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim lembrares, a tua serva não te esquecerá, mas a tua serva dará, se a mim, a tua serva, dares a um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a ti o que pedistes. Pode assentar nesta noite, aleluia. Irmãos, estamos diante de uma palavra que ela vem cumprindo o que Ana vem pedir ao Senhor. Só que antes de eu entrar nessa palavra, eu quero falar com você que hoje é culto de missão. E mesmo antes de Samuel nascer, ele não estava sendo projetado, ele já tinha uma missão. A Bíblia vai dizer, se você ler no começo, que Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos e filhas, Ana não tinha. Ana não gerava. E se você ler o texto, vai dizer que ao longo dos anos, Ana não gerou. Só que a Bíblia não vai dizer que Ana nasceu estéril. A Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. A Bíblia vai dizer que Deus não permite que Ana venha gerar. Porém, Penina, ela gerava filhos. E o que eu acho interessante é que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Então Ele sabe do futuro. Então Ele sabe que Eli vai ter filhos e que os filhos de Eli irão prejudicar a igreja. Naquele momento, naquele tempo, filho era promessa e era herança. A mulher que gerasse filho, ela era abençoada. A mulher que não gerava, ela não é abençoada. Só que para o nosso Deus é diferente. Se você não tem, não quer dizer que você não é abençoado. Porque Ele tem o poder para fazer você ser abençoado. Como Jesus é totalmente diferente do que o homem pensa. A sociedade na época dizia assim: olha, Penina é bem-aventurada e Ana não é, porque ela não gera filhos a Eucana. E filhos quer dizer herança. Filho quer dizer cultura naquela época. E se você ler mais, se você for lendo o texto, vai dizer o seguinte: todo ano, Ana, Penina e Eucana subiam ao templo para adorar a Deus. Todo ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vai dizer que eles iam adorar a Deus. Imagina comigo agora, todo ano, Ana pedindo a mesma coisa: Senhor, eu quero gerar. Senhor, eu quero gerar. E o quarto ano, o quinto ano, Deus, eu quero gerar um filho. Só que chega um dia que a oração muda. Chega um dia que ela sobe para a festa em Siló e a oração começa a mudar. Senhor, se tu atentamente lembraste da tua serva e atender o meu pedido e me der um filho, homem, eu devolverei para a tua casa e ele, pro resto da sua vida, servirá a ti. Sabe o que nós precisamos entender? É que a missão não começa lá fora. Ela começa dentro da nossa casa. E é quando a gente começa a mudar o ambiente. É quando a gente começa a mudar a nossa oração. Senhor, eu quero um filho homem. Intimidade, irmão. Se você entender que você precisa ter intimidade para você pedir ao Senhor, Ele vai ouvir. Aí eu imagino agora Jesus olhando para Ana e fala assim: gostei da sua oração. Eu preciso de um profeta, você quer um filho. Negócio fechado. Aí agora Eli vai dizer assim: mulher, você é embriagada aqui, não faça assim, vá para sua casa. E aí ela dizendo, eu imagino o olhar de Ana falando assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou triste de alma. Imagina agora a Ana subindo todo ano e a mesma petição. A petição não muda, o querer não muda, mas o querer faz ela querer ir todo ano. E
Ele sabe do pedido de Ana? Não sabe. E mesmo assim ele fala assim, olha, vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a ti um filho. E vai dizer, no versículo mais abaixo, que durante um tempo Ana vai gerar Samuel. E ela vai falar assim, olha, Eucana, agora você sobe e eu fico. Eu vou aumentar e vou educar a criança. Porque depois que ele desamamentar, ele vai ser do Senhor. Cumprimento de palavra. Ter palavra perante o Senhor. Quando o Senhor olha para Ana e ele vê que Ana fala com ele de uma forma diferente, ele vai entender, Ana vai entender que ali agora Deus abre a madre de Ana novamente. O que me chamou a atenção nesse texto foi que Ana, ela não era estéril. Deus a tornou estéril. Porque Deus já tinha um propósito na vida dela, mesmo sem ela saber. Gerar um profeta. Você tem que entender que a tua petição, o teu favor, você só vai se cumprir na tua vida quando você entender que já tem uma promessa. Mas é suportar durante o processo que essa promessa não se cumprir. Todo mundo subir ao templo e falar, Senhor, eu estou aqui. Não aconteceu, mas eu estou aqui. Eu imagino agora Eucana olhando para Ana e dizendo, eu te amo. Eu amo você mais do que Penina, eu amo você muito mais. Por que você é angustiada? Porque Ana queria uma coisa que Penina tinha. Gerar, ter uma criança nos braços. Às vezes você olha para o seu irmão e diz, Senhor, por que ele tem e eu não? Por que está se cumprindo a promessa dele, Jesus? Aí Deus hoje está dizendo para você, suporta um pouquinho mais, porque os filhos de Penina não têm geração, mas Samuel vai ser profeta. Através de profeta eu vou levantar Davi e ele vai ser um grande rei. Aí Jesus dizendo, suporta um pouco mais, porque talvez esteja doendo agora e você não está entendendo agora, mas ele está dizendo, eu vou cumprir. Suporta um pouco mais. E vai dizer que chega um ano que Ana prepara as bolsas de Samuel com leite, pão, e ele leva. Só que nessa época, que é no capítulo 2, os filhos de Eli já estão se corrompendo, já estão desagradando a Deus. E sabe o que eu vejo, irmão? É que mesmo sem entender, Deus está trabalhando. Mesmo sem você entender, Deus está cumprindo a promessa. Mesmo sem você entender, Ele está dizendo assim, eu estou com você. É no silêncio que Ele opera. É quando você menos espera que Ele dá e Ele faz você gerar. E aí agora eu imagino Ana pensando assim, hoje eu consegui a minha petição. Eu imagino o coração de Ana diante do Senhor. Eu não sei o que você tem passado. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, por que essa palavra? E o Senhor me respondeu, Ele falou, porque missão começa em você perseverar. Você pode fazer tudo, mas se você não perseverar, você se perde no caminho. Se você não perseverar diante as dificuldades e as perseguições, diante que o Penina coloca na sua frente, você não consegue. Pela tua força humana você não consegue. Imagina agora a Ana diante de um problema, de um querer. E eu imagino que o que afligia a Ana não era o fato de ela não gerar. Era o fato de Penina incomodar ela dizendo, você não gera, eu gero. Eu sou abençoada, você não é. Imagina o coração daquela mulher. Por que, Senhor? E Deus dizendo para ela, é um propósito. É um propósito. Sabe, quando nós entendemos que o Senhor tem muito mais do que nós queremos, Ele nos conduz. Você está dizendo, Vitória, que você não pode sonhar, que eu não posso sonhar? Você pode, mas os planos dele são maiores. E Ele vai te conduzir. E você vai gostar. E você vai gostar. Porque quando Ele te conduz, você passa a entender que as promessas dEle na sua vida vão muito mais além. Ana gerou Samuel, Samuel virou profeta e toda uma nação foi abençoada.
Porque é através de você. Mas você precisa entender que doendo agora vai gerar filhos, vão gerar bênçãos lá na frente. E o que eu mais tenho visto e passei por esse processo é você querer fugir do cumprimento da promessa. É você querer fugir daquilo que Deus tem para você. Ô irmão, quantas das vezes nós nos pensamos em desistir, em parar por coisas poucas. Eu imagino que Ana, se ela falou com o Senhor, se tu lembrastes da tua serva, eu imagino que no pensamento e no coração dela, Deus já tinha esquecido dela. E Jesus não esqueceu de você. Jesus não esquece de um filho teu. E quando eu pensei, eu falei, Senhor, eu vou parar de pregar. Eu não quero mais pregar. E talvez hoje você entrou aqui dizendo, Senhor, o que vai ser do meu ministério? O que vai ser da minha vida? E o Senhor um dia, lá na sede, usou a Lorena e falou assim, a autoridade está liberada. A palavra está liberada. A promessa está feita. Eu quero posicionamento. Aí eu lembrei de ali. A palavra foi liberada. Vai em paz. Você vai gerar, filho. A palavra sobre você já foi liberada. Posicionamento diante da presença de Deus. Aleluia. O movimento de Deus, irmão, só acontece a partir do momento que você se posiciona. Aleluia. A promessa de Deus só se cumpre quando você se posiciona. Aleluia. Deus não vai descer no céu e pegar na tua mão. Ele já falou, caminha. Aleluia. Oh, aleluia. Grande é o caminhar, mas não quer dizer que não vai ter problema. Você acha que foi fácil para Ana entregar Samuel? Mas era uma palavra diante de Deus. Ela disse para Deus, era o voto dela para com ele. Não foi fácil. Como você, mãe, vai entregar um filho? Se um filho cai, você já dói em você. Ela amamentou, ela criou, ela educou Samuel. Mas foi um voto. E talvez nessa noite você tenha se perguntado, Senhor, até quando eu não vou gerar? Até quando dentro da minha casa vai ter tal situação? Aí Jesus está dizendo, se posiciona para a promessa se cumprir. Se posiciona para você ver o meu agir. Quando Deus entrega, irmão, o diabo nem toma não. Porque Ele sabe. Ele sabe. E nessa noite eu quero te convidar a você orar pela tua casa. A você orar pelo teu esposo. A orar pelo teu filho. A orar pela tua filha, pela tua mãe. Porque nenhuma causa diante de Deus ela é impossível. Você lembra de Rebeca e Sara? Não era um mistério? Não era um mistério? O que é que Jesus fez? E deixa eu te falar uma coisa. Jesus não esquece do que Ele promete. Pode passar céu, pode passar terra. O que Ele prometeu vai se cumprir, Carol. Mas é caminhar. É você olhar e falar assim, Senhor, eu estou aqui. E Ele vai falar, eu estou contigo. Caminha mais um pouquinho. Mas eu quero posicionamento. Foi dito ontem, voltar ao primeiro amor. Ter sede da minha presença. Porque a tua promessa e o cumprimento dela está no templo. O segredo da tua vitória está no templo. Você não vai achar em Penina. Você não vai achar em Eli. Você vai achar na oração. Foi dito aqui, foi cantado aqui pela irmã Silei. E quando a irmã Silei cantou, o Senhor disse para mim, você não precisa ter palavra. Você precisa perseverar. Deus conhece um coração aquebrantado, um coração
noite eu quero que você clame pela tua casa, que você clame pela tua família, porque onde o diabo mais tem usado, irmão, é na tua casa. Se você abrir brecha, ele derruba e ele faz uma coisa que fica feia. Posicionamento no teu ministério, na tua família, como serva de Deus, como servo de Deus. Deus só passa a agir quando você começa a perseverar e a entender que tudo que Ele te prometeu só depende de você. A palavra já foi liberada. Através de você, Deus quer fazer coisas grandes. Ah, Vitória, mas eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Você não precisa saber. Você precisa entregar. Quando você entrega o que você não tem, Deus entrega tudo aquilo que você precisa. Quando você entrega o que você não tem, você vive o que ninguém jamais viveu. E eu não estou falando, irmão, financeiramente. Eu não estou falando aqui na terra. Eu estou falando espiritualmente. Porque ter a presença e ter a graça só tem quem persevera. Estar diante de uma situação e dizer, eu vou continuar. Só quem persevera. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não esqueceu de você. E Ele jamais esquece um filho teu. E eu preciso que você saia daqui entendendo que independente da situação, Ele continua sendo Deus para operar e para agir. E que a sua maior missão é permanecer perseverando. Aleluia. Oh, glória. É você entender que você não está só no meio do caminho. E que mesmo se você parecer que esteja só, o Todo-Poderoso está do teu lado dizendo, avante que eu estou contigo. Aleluia, e é só o começo da caminhada. Aleluia. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Insista, se anima, são dias pra